seja louvado. Deus seja louvado. Quantos creem que tem coisa boa chegando aí? Ó, é uma semana de vitória em nome de Jesus, hein? Quantos creem que tem coisa boa chegando aí? Vamos profetizar? Vamos profetizar? Tem coisa boa chegando? Vamos de novo. Vamos profetizar isso aí. Quero você cantando assim, com alegria no seu coração e profetizando, tá? Você que está na sua casa aí, você canta junto aí, tá bom? Canta junto com a gente aí. Tem coisa boa chegando, tem coisa boa acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem coisa boa chegando. Vai, quero ouvir. Tem algo a acontecer. Oh, Jesus maravilhoso. Eu quero ouvir a igreja. Vai. Sobrevivi. Mais uma vez, tem coisa boa, profetiza aí. Aleluia. Está acontecendo. Está acontecendo. Até que eu, oh Jesus, tem coisa boa, vai. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Coisa linda, Deus é maravilhoso. Deus é um Deus maravilhoso. Amém, queridos? Amém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa canção está dizendo que tem coisa boa que vai acontecer. Amém? E aí eu vou te perguntar assim, ó, você está preparado para as grandes oportunidades? Você vai aprender essa mensagem hoje, vai se preparar, porque Deus é o Deus das oportunidades, mas Deus é Deus de grandes oportunidades também. Amém? Quem recebe isso, diga glória a Deus. Então vamos orar para o Papai do Céu falar com a gente. Pai querido e eterno Deus, nós pedimos nessa hora que o Senhor traga para nós a direção, a orientação da Tua palavra, que o Senhor venha falar com cada pessoa que está aqui hoje. Que ninguém, Pai, saia daqui sem ouvir Tua voz. Meu Pai, fala também com todos que estão nos acompanhando pela internet. Aonde a minha voz chegar, através desse canal de internet, que as pessoas sejam abençoadas agora, no poder do nome de Jesus. A igreja que crê nisso, diga amém. Amém. Podemos assentar por gentileza. Obrigado, Ministério de Louvor. Deus abençoe vocês abundantemente. Amados, você está preparado para grandes oportunidades? Escute, Deus é um Deus que prepara para o seu povo oportunidades. Mas quando você se prepara, Deus prepara para você grandes oportunidades. Então você vai ouvir aqui uma pregação, uma palavra da parte de Deus, mostrando, através de um personagem bíblico, que Deus encontrou nesse homem um homem que havia se preparado. E por estar preparado, uma grande oportunidade surgiu na vida desse homem. E assim vai acontecer na sua vida e na minha vida. A nossa preparação vai nos abrir portas grandes em nome de Jesus. Quem se apodera dessa palavra, diga glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo, por gentileza, em 1 Samuel,
capítulo de número 16, verso de número 11. 1 Samuel, capítulo de número 16, verso de número 11. Tenho aí o auxílio do telão? Tenho, obrigado. 1 Samuel capítulo 16, verso de número 11. Lá no telão, se você quiser depois acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade também. Temos aí? Projeta por gentileza. 1 Samuel capítulo 16, verso de número 11. Nós vamos fazer a leitura até o verso de número 20. Deixa eu ver, para preparar o nosso amigo do telão lá, o Dani. Até o verso de número 22, Dani. Diz assim a palavra do Senhor: Então perguntou a Jessé, esse é o profeta Samuel perguntando a Jessé, o pai de Davi: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os funcionários de Saul lhe disseram: Há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: Encontrem alguém que toque bem e o tragam até aqui. Um dos funcionários respondeu: Conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: Envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e o enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. 21. Davi foi apresentar-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé, o pai do jovem Davi: Deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Queridos e amados irmãos, a palavra de hoje à noite, que o Espírito do Senhor quer ministrar ao nosso coração, tem a ver com um Deus que tem o desejo de colocar você e eu diante de grandes oportunidades. A palavra do Senhor nos mostra, por vários aspectos, que o nosso Deus é um Deus que nos ama, é um Deus que nos quer bem, é um Deus que o pensamento dele a seu respeito é um pensamento de paz. Um Deus que, por tanto te querer bem, enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por nós, para nos dar o maior e melhor dos presentes que um ser humano poderia receber, que é a vida eterna, a salvação. Então nós temos um Deus que nos ama, e um Deus que está dando a nós constantemente oportunidades para que nós possamos sermos abençoados. Preste atenção: se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, isso é o retrato
de que Deus está lhe dando uma grande oportunidade para que através dessa palavra o seu futuro seja transformado em nome de Jesus. Então você serve um Deus, eu sirvo um Deus que Ele olha para o seu povo e Ele prepara oportunidades para nos abençoar. Agora escute, existem oportunidades que Deus prepara e existem grandes oportunidades. Agora entendam uma questão aqui em evidência nesse texto. As grandes oportunidades normalmente surgem na vida de pessoas que estão preparadas. Escute isso. Grandes oportunidades normalmente surgem na vida de pessoas que estão preparadas. Todos podem ter da parte de Deus oportunidades de várias coisas na vida, mas grandes oportunidades parece-me que aparecem para aqueles que estão preparados. E quando eu olho a Bíblia Sagrada, eu encontro esse homem chamado Davi, que nessa ocasião, na altura da história que estamos falando, se trata de um jovem. E a Bíblia diz, se você ler o capítulo 16, do verso 1 em diante, você vai ver que a Bíblia fala para nós de um momento em que Deus desperta o profeta Samuel para ir até a casa de Jessé, o belemita, para trazer ali a Jessé uma palavra dizendo que da família de Jessé sairia o novo rei de Israel. E é interessante que o profeta Samuel, ele sai da casa dele, ele enche o chifre com azeite e ele sai em direção à casa de Jessé. E quando ele chega na casa de Jessé, ele olha para Jessé, o pai de Davi, e diz: eu estou aqui hoje, e a minha vinda é proposital. Eu estou aqui hoje porque Deus aprouve escolher do meio dos teus filhos um que será o novo rei de Israel. Quando Davi ouve essa palavra, eu penso hoje como o coração de um pai, que Davi fica muito feliz, alegre, contente, desperta nele uma emoção fora do normal, porque receber a visita do profeta, e não é qualquer profeta, é o profeta Samuel, um homem que quando ele falava, as coisas aconteciam. Então ter a figura e a pessoa do profeta dentro de casa, ou na frente de casa, dizendo: Deus mandou dizer que dos teus filhos um será o novo rei de Israel. O coração de Jessé se enche de alegria, e Jessé vai lá e chama pela ordem do nascimento dos seus filhos, ou talvez pelo tempo da experiência deles. Jessé chama os seus filhos, e os seus filhos começam a vir. E quando os filhos começam a aparecer, Deus sussurra nos ouvidos do profeta Samuel, dizendo assim: não te atentes para a aparência, porque Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. Aí vem o primeiro, Deus diz ao profeta: não é esse. Vem o segundo, não é esse. O terceiro, o quarto, o quinto, não é esse. O sexto, o sétimo, não é esse. Acabaram-se ali em casa os filhos de Jessé. O profeta que anda com Deus, ainda mais Samuel, um homem chegado de Deus, ele sabe que foi Deus que falou com ele. Então ele abre a boca dele e diz assim a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Porque é impossível que Deus tenha se enganado, é impossível que Deus tenha errado. Acabaram os seus filhos? Jessé olha para o profeta e diz: não, tem mais um, mas ele está apacentando as ovelhas. O profeta olha e diz: mande chamá-lo, porque enquanto ele não chegar, ninguém senta à mesa para comer. E eles haviam feito naquele dia um sacrifício. Ninguém senta à mesa para comer. Foram lá chamar Davi. E quando chegaram lá, penso eu que os próprios irmãos correram, alguns dos irmãos correram para chamar Davi. E quando chama Davi, eu penso aqui na minha mente que um dos seus irmãos chega perto do local do apacentamento das ovelhas e diz: Davi, ó Davi,
Davi está cuidando das ovelhas, trabalhando. Davi olha, vê que é um dos seus irmãos, aquela coisa de irmão que já é íntimo, é corriqueiro. Fala aí, o pai está chamando. Davi, quem sabe, olhou e disse assim: manda esperar um pouquinho, ainda estou cuidando das ovelhas, não vai dar para sair agora. Agora muda a história, quando de repente o irmão diz assim: escuta, ô Davi, diga que é, o pai está chamando, mas o profeta está em casa, e ele não senta à mesa para comer se você não chegar. O profeta quer falar contigo. Escute isso agora. Um profeta naquela época, ele tinha um respeito fora do normal. Profeta naquela época tinha um respeito incomparável. Por quê? Porque as pessoas sabiam que o profeta trazia da parte de Deus a palavra de Deus. O profeta tinha um recado de Deus para entregar. Então o temor por Deus era tão grande, que o temor a Deus faziam as pessoas respeitarem demais o profeta, porque o profeta tem a palavra de Deus. Eu já disse a vocês que todas as vezes que algum pregador prega aqui no altar da igreja, e eu convido e chamo ele para o altar, vocês repararam, eu já expliquei isso para vocês, para ficar bem claro, que quando eu chamo, por exemplo, a pastora Renata vai trazer a palavra hoje à noite, e aí quando eu a chamo, eu digo: aplauda ao Senhor Jesus pela vida da pastora Renata. Quem se lembra dessa fala que eu faço? Com todos os pregadores. Por que é que eu digo isso? Não é para você aplaudir o homem, não é para você aplaudir a pastora, não é para você aplaudir a mim, não é para você aplaudir a qualquer pessoa. Eu estou falando porque quem vai pregar está trazendo, você não tem noção, ou você tem, eu vou te lembrar, a pessoa que vai pregar, ela está saindo daquele lugar, ela está saindo de um banco, e ela está dando alguns passos, e aqueles passos que ela está dando, subindo no altar, pode definir o que ela traz de mensagem para ministrar, pode definir o seu futuro. Por quê? Porque se trata da palavra de Deus. Então, ao aplaudir, estamos aplaudindo a palavra de Deus que uma pessoa está trazendo e vai ministrar ao seu e ao meu coração. Quem está entendendo isso, diga amém. O respeito de Davi é tão grande pelo profeta, que Davi abandona tudo que está fazendo e vai agora à casa dele para ouvir o profeta. Quando Davi chega lá, a Bíblia diz que o profeta olha para Davi chegando, e Deus diz aos ouvidos do profeta: é este é o novo rei de Israel. Quando o profeta recebe a direção de Deus, o profeta chama Davi. E quando o profeta chama Davi, sobe aqui Dani rapidinho. Quando o profeta chama Davi, Davi chega, o profeta, sem Davi entender nada, pode ficar assim, sem Davi entender nada, o profeta vem com o chifre cheio de azeite. Ajoelha aí, filho, para o pai fazer um teatro aqui. Isso, faz assim com a mão. Oh, coisa bonita. O chifre cheio de azeite. Todos os familiares vendo, pai, mãe, os irmãos. Profeta, o homem de Deus, vem e derrama o azeite sobre a cabeça de Davi. Davi não está entendendo nada, mas o profeta começa a dizer: o Senhor Deus de Israel te unge a partir de hoje como novo rei de Israel. O óleo está descendo pela cabeça de Davi. O óleo está sendo derramado sobre a cabeça de Davi. Os irmãos estão ouvindo, a família está ouvindo. Davi agora está sendo separado rei de Israel. Pode levantar. Obrigado. Nesse instante, eu começo a ver nessa palavra, nessa história, algumas coisas que devemos levar em consideração hoje à noite, e algumas coisas das quais fazem a diferença na vida de cada um de nós. Como por exemplo, Davi estava trabalhando quando Deus quis revelar algo a ele. Entenda algo e estude a palavra de Deus para você ver. Deus nunca revelou algo grande a pessoas desocupadas.
Deus sempre revelou coisas grandes a quem estava ocupado com alguma coisa. Davi estava ocupado apacentando as ovelhas. Ele nem imaginava, e Deus estava reservando para ele algo extraordinário. O verso de número 11, a Bíblia diz: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos, e disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Davi estava ocupado em algo humano, algo terreno, algo da esfera física, mas fazia aquilo temendo a Deus, porque Davi era um homem que era ligado a Deus. Davi estava cuidando de coisas físicas, de coisas do mundo físico, de coisas da terra, de coisas daqui, mas era um homem ligado no trono. Enquanto ele cuidava de coisas aqui da terra, Deus estava projetando para ele um projeto extraordinário. Escute, porque eu quero fazer uma assimilação entre o que aconteceu lá com a gente aqui hoje. Porque escute bem, enquanto você está cuidando de coisas humanas, enquanto você está vivendo o mundo físico, enquanto você está ocupado com coisas dessa vida, que temos que nos preocupar, trabalho é uma delas. Enquanto você está fazendo as coisas dessa vida, mas temendo a Deus, honrando a Deus, louvando a Deus, escute, tem projeto novo de Deus para a sua vida, tem projeto grande de Deus para a sua vida, que ainda vai acontecer. Quando se apodera dessa palavra, diga glória a Deus. Tem coisa grande chegando, tem coisas grandes que vão acontecer e você não está nem imaginando, mas você está cuidando das coisas físicas, temendo a Deus, amando a Deus, servindo a Deus, e Deus está preparando coisas grandes para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos amam a Deus aqui? Dá glória a Deus aí, aleluia. Se você ama a Deus, tem coisas grandes preparadas para você. Eu não sei precisar a você se é essa semana, se é esse mês de dezembro, se é o ano que vem, ou se ainda é esse ano. Eu não sei. Eu sei que tem coisas grandes para acontecer. Eu sei que tem coisas grandes vindo em direção à sua vida. Quem se apodera disso, diga glória a Deus. Olha para o vizinho e diga: tem coisa grande para acontecer na sua vida. Agora veja, quantos querem que Deus faça coisas grandes na sua vida aqui? Você tem que se preparar para as coisas grandes, mas Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Agora escute, quando Deus fizer algo grande na sua vida, ou quando Deus simplesmente fizer algo na sua vida, ainda que não seja grande, mas Ele fez algo, que Ele sempre anda fazendo algo por nós. Entenda uma coisa: Deus sempre vai requerer de mim e de você humildade. Ele disse certa feita assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Por que será que Jesus usa isso em seu sermão? Porque Ele sabe da natureza do ser humano. Então Ele já explica: vocês precisam aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu maior desejo é que Deus te surpreenda nesses dias com coisas grandes, mas a minha maior alegria é que quando Deus te surpreender, você mantenha humilde na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus ungiu Davi. Deus mandou o profeta Samuel ungir Davi. Ele estava cheio do Espírito Santo. Os irmãos dele sabiam que unção foi aquela. Os pais dele sabiam que unção era aquela. A unção era nada mais, nada menos de ser daqui um tempo rei de Israel. Mas mesmo assim, Davi continuou humilde.
Davi poderia ter virado outro dia. A unção aconteceu hoje. Davi já poderia ter mudado, como muita gente faz. A unção acabou de ser agora. Acabei de levantar da unção, já não sou mais o mesmo. Já mudo. E aí, meus irmãos? Sou o mais novo. Mas vocês ouviram o que o profeta Samuel disse? Estufa o peito, se gaba, se enche. O pai não tem mais autonomia, a mãe não tem mais autonomia. Agora vocês estão diante do novo rei de Israel. É uma questão de tempo, é uma questão só de momento, e eu me tornarei rei de Israel. Ele poderia ter sentido, porque quem visitou a casa dele foi nada mais, nada menos que o profeta Samuel, um homem cheio de Deus. Mas não, ao contrário disso, o que nós vemos na história é que depois da unção, depois daquela noite, Davi estava no pasto, apacentando as ovelhas do seu pai. Davi, mesmo sabendo que era rei, que os dias de Saul estavam contados, ele estava lá fazendo normalmente o que ele sempre fez. Então isso é uma característica de quem está preparado para grandes oportunidades. Porque quando Deus abençoar, a pessoa não muda de estágio, a pessoa não fica se vangloriando, a pessoa não fica pisando nas outras. Não, quando Deus abençoa, a pessoa permanece humilde na presença de Deus. Quando Deus te abençoar, e eu quero que Ele te abençoe, quando Deus me abençoar, e eu quero que Ele me abençoe, nós precisamos manter a humildade na presença do nosso Deus. E humildade, eu já expliquei a essa linda igreja, não tem a ver com calça rasgada, com andar descalço. Não, humildade tem a ver com caráter, a humildade tem a ver com postura interior. Davi continuou humilde, mesmo sabendo que o Espírito Santo se apoderou dele, e ele, por questões de tempo, ele seria o novo rei de Israel. Quantos querem que Deus te abençoe aqui? Levante a mão. Quantos querem que grandes oportunidades aconteçam na sua vida aqui? Diga glória a Deus. Então comece a treinar a sua humildade. Porque quando Deus abençoar, escute, Deus vai dar coisas grandes para quem estiver preparado para receber. Existem pessoas que querem, eu queria uma chácara, eu queria um carro novo, eu queria isso, eu queria aquilo, e Deus até hoje não deu. Por que será? Para muitas pessoas, quando elas recebem aquilo que elas tanto queriam, elas se afastam de Deus. Elas deixam Deus, elas abandonam a Deus. Então observe uma coisa: na visão de Deus, te encher de bens ou te ver no céu? Te ver no céu. Na visão de Deus, dá o que você tanto quer, que te afastaria dele, ou segurar e não te dar e te manter firme na presença dele para te ver no céu, para te ver no céu. Quando Deus estender as mãos sobre a tua vida e te abençoar, mantenha-se humilde, porque a humildade atrai as bênçãos de Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Nos versículos 14 e 15, a Bíblia diz que um espírito começa a atormentar Saul. Um espírito começa a atormentar Saul. E aí os seus conselheiros têm uma ideia, e diz ao rei: rei, chame alguém que toque bem, para que quando o espírito te atormentar, essa pessoa começa a dedilhar a harpa, começa a tocar o instrumento como a Gabi está tocando, e isso vai lhe trazer calma, isso vai lhe trazer paz, e o senhor não vai ficar atormentado. O rei ouviu aquele conselho e disse: pois bem, procurem em Israel alguém que toque bem.
Escute isso agora. A única exigência do rei Saul era ter alguém que tocasse bem. A única exigência de Saul era um homem que tocasse bem, para que quando o espírito mal viesse, ele pudesse tocar e no dedilhar, o espírito pudesse ir embora. Agora veja bem, quando Saul diz que quer alguém que toque bem, o verso de número 18 mostra para mim que Davi era um homem que estava muito preparado para aquilo que Deus tinha para a vida dele, para a grande oportunidade da vida dele. Penso eu que existia muitos músicos em Israel, demais. Eu penso comigo que existia muitos músicos naqueles dias que poderiam estar ali e tocar para o rei. Mas o que fazia diferença na vida de Davi não é só que ele era um músico bom, mas a Bíblia diz que ele era um homem, um jovem, que tinha com ele a presença de Deus. Mas observe só agora, no verso 18, o que é alguém preparado onde Deus tem o poder e a capacidade de pôr. Então respondeu um dos moços e disse ao rei: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem. Então só no primeiro ponto, deixa eu ver a versão de vocês, projeta lá para nós, querido, por gentileza. Um dos funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, belemita, que sabe tocar harpa. Outras versões, que sabe tocar bem. Se o texto tivesse parado aí, já estaria bem atendendo a necessidade do rei, sim ou não? O rei estava querendo alguém que soubesse tocar bem. Então aí já pronto, parou. Mas não, Davi é diferente. Davi tem mais. Davi tem coisa a mais no currículo. Que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Quando o rei Saul, deixa aí no telão para mim, por favor. Quando o rei Saul vê o currículo do jovem, ele diz: uau, eu só estava precisando de um cara que soubesse tocar bem, mas esse camarada toca bem, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor, o Deus poderoso, está com ele. Chame o rapaz. Ó, pensa comigo quantos músicos queriam aparecer na frente do rei Saul. Pensa comigo quantos músicos queriam estar na casa do rei. Pensa comigo, quantos músicos queriam ter contato visual com o rei. Mas talvez existia músico muito bom também lá, mas não com esse currículo. Sabe tocar bem, é um homem guerreiro, um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor é com ele. Deixa eu dizer uma coisa: quanto mais preparação você tiver, mais Deus pode abrir a porta de um milagre para a sua vida. Vai fazer uma entrevista de emprego, vai de qualquer jeito, não se preocupa com a aparência, sai de qualquer jeito, nem lavar o rosto lava direito, o cabelo passa a mão e vai para a entrevista. Chega lá, vai ter alguém melhorzinho que você, que por estar melhor que você, nesse sentido que eu estou falando de aparência, de visual, de vestimento, pode ocupar o cargo que você não conseguiu. Quem está entendendo, diga amém. Não estou aqui fazendo apologia que se você não arrumar o serviço é por causa da aparência. Não,
Estou te dizendo que existem muitas pessoas que não dão valor a isso. E isso está no currículo de Davi para estar diante do rei. Um homem que toca bem, guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Escute isso: de todas as características que Davi foi ganhando ao longo da sua vida, todas essas características ótimas, não faz sentido se a última não estivesse firme na vida dele. O Senhor está com ele. Deixa eu dizer uma coisa para você: se o Senhor está contigo, você é mais que vencedor. Se o Senhor está contigo, as portas vão se abrir. Se o Senhor está contigo, não existe porta que fique fechada, porque Deus abre as portas para você. Ele tem esse poder. Ele tem esse poder. Você precisa se preparar para grandes oportunidades. Pastor, eu gostaria de entrar numa empresa tal. Você se preparou para ela? Ah não, pastor, eu creio muito na fé. Eu creio muito no poder de Deus, e eu sei que Deus tem o poder. Ele tem realmente o poder. Mas quando você se prepara, Deus abre as portas na sua frente, diante daquilo que você está preparado. Diante daquilo que você está preparado. Eu comecei a lidar com casais junto com a pastora aqui na nossa igreja, 2007. Lembra? Não tinha a igreja que temos hoje. Eu e a pastora só. E começou a vir gente, e a gente começou a falar muito de família. Que isso queimava no nosso coração. Ajudar pessoas na área da família. E fomos indo. Escute, nós fomos estudando, lendo livros, ouvindo palavra, acompanhando situações, circunstâncias, aprendendo, crescendo. Tira dúvida aqui, pega ali, lê esse livro, lê aquele outro livro, vai indo. Nós fomos criando, buscando, crescendo. Daqui um pouquinho, eu estou dando meu exemplo, que eu tenho que pregar o que eu vivo e ver o que eu prego, não é assim? Então por isso eu estou falando de mim. Daqui um pouquinho veio Pastor Wilson, queríamos convidar o pastor para ser coordenador regional de casais. Fui líder de casais da nossa igreja por muito tempo. Assumi o cargo de coordenadoria regional de casais aqui em Americana, da igreja quadrangular. Ok. Comecei a dedicar e fazer o trabalho. Eu e a pastora. Vamos crescer, vamos aprimorar, vamos crescer, vamos fazer, vamos fazer isso. E aprende aqui, aprende lá, busca aqui, busca lá. Não demorou muito, porque Deus coloca as oportunidades na nossa frente assim, ó. Recebi uma ligação da coordenadoria estadual de casais da quadrangular. Pastor, queria fazer um convite. O senhor tem como ser o nosso coordenador distrital de casais? Conversei com a pastora e assumimos coordenadoria distrital de casais no estado de São Paulo. 319 igrejas. Ajudamos no trabalho com famílias. Deus abriu essa porta assim, ó, gigante na nossa frente. Por quê? Porque estávamos preparados. Ó, escute isso. Se prepare naquilo que você quer, aonde você quer chegar. Se prepare para chegar lá, e Deus vai te colocar lá em nome de Jesus. Os adolescentes que estão aqui, crianças que estão aqui, ó, tem meus 2 filhos aqui, ensinamos eles quase que constantemente. Quer chegar lá, tem que caminhar, tem que sair do ponto A e ir para o ponto B, tem que caminhar. Essa caminhada é de preparação, mas quem se preparar, Deus vai abrir as oportunidades. Deus vai abrir as oportunidades. Escute o que eu vou dizer para você. Eu não estou aqui me importando com a sua idade, eu estou me importando assim, ó. Se você se preparar, Deus vai abrir oportunidades grandes para a sua vida. Quem entende isso, diga glória a Deus. E quando eu digo de Deus abrindo oportunidades, eu não estou dizendo que você necessariamente tem que... A questão de oportunidade só tem a ver com estudo. Ah, pastor, eu já estou com uma idade avançada, eu vou ter que voltar a estudar. Não necessariamente só a questão de estudo. Mas tudo que você faz, se você procurar fazer o melhor, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar se você procurar fazer o seu melhor. Escute isso que eu vou dizer. Grandes oportunidades
vão aparecer na vida de pessoas que se esforçarem, de pessoas como Davi, que vão procurar fazer coisas a mais. Escute um conselho que eu quero te dar: se você conseguir, faça sempre além do combinado. Escute esse conselho que é ouro. Se você conseguir, faça sempre além do combinado. Vou dar um exemplo aqui. O combinado do serviço que deram para mim era de que eu recolhesse o tablet, a toalha e essas folhas. Esse é o combinado do serviço que me deram. Então, quando eu chego, aquele é o combinado. Então eu venho para fazer o que está combinado. Beleza, fiz o combinado. Se você quer ver grandes oportunidades chegar na sua vida, faz o que é além do combinado, porque Deus vai estar mostrando para alguém que você está fazendo além do combinado. O combinado é esse: vou fazer além do combinado. Você está fazendo além do combinado. Deus vai pôr alguém para ver esse além do combinado. Alguém vai estar te assistindo. Alguém vai estar te vendo. Dia desses, uma grande oportunidade vai aparecer na sua vida, porque você está fazendo além do combinado. Escute o que eu estou te falando. Se você já faz o que é além do combinado, continua. Se você não faz, começa a fazer. E escute, porque isto é profético. Deus vai fazer pessoas ver o que você está fazendo além do combinado, e a bênção do Senhor vai atingir a sua vida. Você vai ver que uma grande oportunidade vai chegar e vai acontecer quando você faz além do combinado. Eu quero encerrar essa mensagem hoje dizendo aos irmãos que Saul mandou um recado para Jessé, o pai de Davi. Permita, no verso 22, que Davi esteja comigo no palácio, me servindo, porque o teu filho é diferente. Teu filho achou graça aos meus olhos. Agora escute isso, e eu quero orar por vocês. Grandes oportunidades têm grandes desafios. Grandes oportunidades têm grandes desafios. Davi foi chamado para servir ao rei, sim ou não? Sim ou não? Sim. Davi foi chamado para servir o rei, estar ao lado do rei, na casa do rei, olhando o rei, vendo o rei, servindo o rei. Mas Davi precisou lidar com a inveja, com a difamação, com ciúmes, com a adversidade. Davi precisou lidar com a perseguição. Davi precisou lidar com um dia em que a lança quase o feriu. O rei lançou a lança nele para feri-lo, para matá-lo. Ele desviou, a lança não pegou nele. Davi teve que lidar com tudo isso: inveja, difamação, ciúme, adversidade, perseguição, ataque de lanças. Mas a diferença é essa, é que Deus estava com ele e livrou Davi de todas as lutas, perseguições e adversidades. Porque Deus sabe que grandes oportunidades têm grandes desafios. Mas se foi Deus que abriu a oportunidade, é Deus que vai estar contigo, livrando você de todas as circunstâncias. Tudo para que o plano dele aconteça. Um dia na história de Davi, Davi sentou no trono como rei de Israel. Escute,
e guarde isso no seu coração. Todas as dificuldades que Davi enfrentou, o fortalecia cada vez mais e o amadurecia. Houve fases na minha vida que eu não sabia o porquê daqueles problemas. Hoje eu sei que tais problemas me fortaleceu e me amadureceu. No caso de Davi, cada luta, cada adversidade fortalecia mais ele e o amadurecia. Para quê? Para que ele pudesse se tornar rei de Israel. Que o Senhor Deus te dê grandes oportunidades, e que quando você entrar nas grandes oportunidades do Senhor, você possa desfrutar com muita humildade da grande bênção de Deus sobre a tua vida. E o que eu profetizo sobre você é que depois dessa palavra, porque a palavra não volta vazia, é dessa noite em diante, lembre-se, Deus te porá diante de grandes oportunidades, em nome de Jesus. Tudo que Ele quer de você é que você se prepare para essa grande oportunidade. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Pai de amor e Deus de graça, eu te louvo pela vida de cada irmão, irmã, família dessa igreja. Os que estão conosco pela internet, obrigado, Pai. Que o Senhor abençoe poderosamente cada um de nós, nos multiplicando mais do seu amor, da sua bondade e misericórdia. Pai, sabemos que Tu és o Deus das oportunidades e Deus das grandes oportunidades. Queremos nos preparar como Davi estava preparado para grandes oportunidades. E quando essas grandes oportunidades chegarem, nós estaremos prontos para desfrutarmos daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Volto a frisar nessa noite e encerro com essa palavra do Senhor: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pai, daqui em diante o Senhor tem coisas grandes preparadas para nós. Queremos nos preparar e desfrutar de todas elas, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, irmãos. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe poderosamente. Nós vamos contribuir nesse momento com a oferta especial, oferta de amor e gratidão. Como nós conversamos no começo do mês, nós enfrentamos um período de pandemia terrível, igreja fechada, e a maneira como o dono do salão da igreja combinou conosco era de que pagaríamos a metade do aluguel da igreja, não é verdade? E a outra metade nós poderíamos fazer isso quando a pandemia acabasse. E quando a pandemia acabou, ele sentou comigo novamente e me disse: pastor, em janeiro teria que voltar ao normal. Sim. Então nós estamos levantando essa oferta especial para poder suprir essa necessidade da metade do aluguel que ficou para trás nesse período de pandemia. Como sempre fiz com os irmãos, jogo limpo, jogo aberto, né? Nesses 14 anos de ministério, nunca precisei abrir uma particularidade do administrativo da igreja, nesse sentido, pedindo ajuda aos irmãos, mas dessa vez eu não tive o que fazer. Reuni o conselho da igreja e a decisão foi que nós tínhamos que vir para o altar e pedir colaboração aos irmãos através dessa oferta especial de amor e gratidão. Gordão, vem cá por gentileza, corre aqui o Gordão. Quero chamar o Gordão aqui. Isso é um ato de gratidão, irmãos, porque, pode subir aqui, Gordão, comigo. O Gordão é dono do Lava Jato aqui na frente da igreja. E no dia que eu anunciei para a igreja que estaríamos fazendo a oferta de amor e gratidão, a oferta especial, no outro dia, na segunda-feira, ele me chamou para vir aqui no estabelecimento dele. Ele tem a borracharia, que é a mais top de Americana. Oh glória! Ele tem a borracharia aqui e tem o Lava Jato. Aí eu desci aqui para ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei, ele falou: pastor, Deus colocou no meu coração e eu quero obedecer. O que foi, Gordão? Eu vou doar 2 dias do serviço do Lava Jato, do meu Lava Jato aqui, para a oferta especial e de amor e gratidão da igreja. Então foi sábado agora, ontem,
né? E eu confesso para você, rapaz, que eu cheguei em casa e tomar um Dorflex. Meu irmão, vocês são, ó, cara, vocês estão de parabéns. Eu falei para eles assim, ó, quando a gente sai do ritmo nosso, gente, eu lavo o meu carro e eu não canso lavando o meu carro. Beleza, mas aqui lá também eu começo às 8, acabo às meio-dia. Eu vou bem de boa, tá? Vou curtindo o que eu gosto. Ali, o gordão falou pra mim assim, ó: pastor, tá tudo contigo aí, ó. Quem entra, quem sai, levar a gente pra casa, voltar e ver quem é o carro que tá na ordem. Irmão, eu confesso que eu falei, beleza, beleza. Mas me deu um desespero, que eu comecei a ver carro entrando. Eu falei, gente, e agora? E nós lavamos lá 25 carros. Vamos aplaudir o Senhor. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. E ó, sabe o que aconteceu lá? O gordão chamou um monte de amigo dele para ir lavar. Ó, é para ajudar a obra de Deus. E apareceu gente lá que nem da igreja é, gordão. Vou confessar isso aqui. Eles chegaram lá e disseram assim para mim. A hora que foi acertar comigo, o gordão falou, é com o pastor que acerta. Ficou tudo comigo lá. Nunca mexi com maquininha, mexi com a dele. Uma benção. Um dos caras que chegou lá entregou R$100. Eu falei, deixa eu pegar o troco. Ele falou, não. O gordão falou pra mim que é pra ajudar a igreja, não é isso? É, então pode ficar com R$100. Irmãos, aconteceu isso demais ali, ó. É R$40 a lavagem nós cobramos ali, né? O pessoal chegou com 50. O troco, não quero, é para ajudar a obra de Deus. Irmãos, foi uma bênção, irmãos. Hoje, no culto das 10, nós consagramos a semente que foi lançada pelo Lava Jato. Então eu estou aqui, ó, gratidão, viu? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe a todos nós em nome de Jesus. E tem mais um mês que vem, não é isso, Tiagão? Mês que vem, em dezembro, ele está doando mais um dia da lavagem do Lava Jato para abençoar esse propósito da nossa igreja. Valeu, irmão. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Claro, cada um está ajudando da maneira como Deus tem tocado. Essa foi a maneira que Deus tocou no Tiago, no gordão. Deus tem tocado na minha, na sua vida, e nós temos colaborado, entendeu? E Deus tem abençoado. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Amém, queridos? Fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar consagrando essa oferta. Se você trouxe hoje, nós estamos fazendo essa oferta em 2 etapas, tá bom? É hoje que encerra o mês, e em dezembro vamos fazer de novo a campanha da oferta especial de amor e gratidão. Você pode trazer no mês que vem, eu vou definir a data e nós vamos trazer. Mas se você trouxe hoje, pode vir aqui na frente, eu quero orar pela vida de vocês, pastora, junto com as crianças aqui, ó. Pode ficar aí na frente com a oferta da nossa casa. E se você tem, pode vir aqui à frente, tá bom? Pode vir. Se você trouxe hoje, pode ficar aqui na fila aqui, eu já vou orar por você. Vamos orar. Alimig, isso. Pai bendito, Deus de amor e graça, nós te louvamos e te agradecemos pela oferta de amor e gratidão, a oferta especial. Pai, que o Senhor retribua na vida de cada família, de cada pessoa, nesse momento. Pai bendito, aqueles que estão em casa e vão passar por aqui durante a semana, para deixar a sua contribuição, que o Senhor abençoe abundantemente. Abra, Deus bendito, a janela dos céus. O Senhor sabe, meu Pai, o destino dessa oferta. Pai, que o Senhor abençoe o teu povo, na mesma proporção que eles têm sido generosos para com a tua casa. Meu pedido, seja generoso para com a casa de cada um deles, para com a casa de cada um de nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu vou ungir o envelope de vocês com a semente. Vamos adorando ao Senhor, em nome de Jesus. Receba a unção em nome de Jesus. Recebe a bênção em nome de Jesus. É o Senhor, recebe a bênção em nome de Jesus. louvor. Recebe a bênção em nome de Jesus. Recebe a bênção em nome de Na Jesus. cidade Recebe a bênção em nome de Jesus. Deus, teu santo Pode ir cantando nome. baixinho assim que eu vou orar aqui. Pai de amor, nós consagramos, Deus. Nós consagramos, Senhor, toda essa semente que entrou aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Grande. Dá para cantar? É o Senhor em quem nós temos a vitória. Obrigado, Jesus. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
culto nesse momento. Lembrando os irmãos para dar o seu nome para Marmitex. A pastora está ali, dê seu nome, pode pagar até o dia 9 de dezembro. E essa movimentação também da Marmitex é para ajudar a suprir essa necessidade da nossa igreja. Amém, queridos? Amém? Faça assim com as suas mãos. Eu quero abençoar você em nome de Jesus. Eu gostaria que o pastor William viesse fazer essa oração de encerramento. Pode ser, por favor? Por gentileza, pastor William. Ele pode cumprimentar a igreja aqui e fazer essa oração de encerramento. E nós daremos a bênção apostólica. Paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Deus, eu quero louvar o Senhor pela vida do pastor Wilson, a vida da Renata. Amém, Jesus. Por essa igreja abençoada, Senhor. Amém, Jesus. Por essa palavra aqui ministrada, ó Deus. Sabemos, Pai, que passamos por tempos difíceis, Senhor. Verdade, Deus. Sabemos, ó Deus, que alguns estão na caverna ainda, mas que nesses dias, ó Pai, muitos venham a sair da caverna. Amém, Jesus. Que muitos venham a ser abençoados. Glória que a Deus. esse final de ano seja um ano de resposta. Amém, que esse ano Jesus. que vai começar seja um ano de bênção. Amém, Eu Jesus. oro, creio, Pai, que essa palavra que foi ministrada aqui hoje seja profética. Amém. Para cada um de nós, Senhor. E grandes coisas venham acontecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Obrigado, pastor William. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça consoladora do Espírito Santo seja com cada um de vocês e com toda a família permaneça hoje e para todos sempre. Amém e amém. Grande abraço. Deus abençoe. Amo vocês em Cristo Jesus.